Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos, primeiro programa do ano, e nós aqui juntinhos, pertinhos, abraçadinhos, para levar sempre o melhor debate, a melhor informação, a boa discussão, a gozação, tudo isso aqui pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, isso! Mais um ano juntos, muito legal, muito bom. Espero que vocês tenham tido uma passagem de ano fantástica, maravilhosa, sensacional e acreditando sempre no melhor, com saúde acima de tudo, para 2022. O oferecimento, você já sabe, de Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos, 50 anos, 3 endereços à sua disposição, em Botafogo, Rua Pedro Guimarães, 45A, também na Zona Sul, em Botafogo, Rua Visconde de Caravela, 55, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. O nosso Bigozinho tirou umas semanas de férias, mas o E-Games é sem férias, e quem abre o programa de 2022 é Games, com ele, o marido da Dona Ilana, o nosso Paulo Bizarro. Fala, Paulinho! Muito boa noite, galera do Max Sport. Chegamos em 2022, um ano que promete ser vitorioso para todos nós. Grande ano para todos. E vamos chegando já com novidade para a galera do PS5. Vem aí com a versão nova, toda adaptada para 4K, Uncharted 4 e Uncharted The Lost Legacy na sua tela agora. We're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Hang on! Oh, crap! Everyone obsessed with this treasure gets what they deserve. Are you ready to seek your fortune? E tem jogo novo também para quem curte jogos de luta. The King of Fighter 15 tá saindo com muita novidade no modo online, promete resolver os problemas que existiam na versão anterior e parece que a gente vai poder lutar à vontade. Para você que tem PS4, PS5, Xbox X, S ou PC, escolha um dos 36 lutadores e fight! 怪我する前に逃げてくれよ。行きます。後悔すんなよ。これが僕の手だ。 2022 promete muito também nas competições de esportes eletrônicos. Já estamos firmados aí com a Liga Brasileira de Free Fire, começando o primeiro split dia 5 de fevereiro, presencial, hein, nos estúdios da Garena, em São Paulo. E no CBLOL teremos uma novidade nos playoffs com dupla eliminação a partir de dia 22 de janeiro. Modo Academy começa dia 25 de janeiro. Tô colando aqui que é muita coisa. Temos competição também no Valorant do Brasil, já começando a partir do dia 12 a 15 de janeiro. Temos competição feminina no Valorant VCT Game Challenge pelo Brasil inteiro espalhado. Tem competição também no ID Tour Brasil, começando já de 13 a 16 de janeiro, as classificatórias abertas. E CSGO já estão firmados competições internacionais a partir de 18 a 24 de janeiro. Tem muita competição nesse ano. Rainbow Six também competições internacionais. Nós vamos acompanhar tudo por aqui. Também as pequenas ligas, Liga BNT Esporte, estamos todos juntos aí num ano vitorioso para todos nós. Eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem com muita novidade, hein? Um abraço a todos. Tchau! Valeu, Paulinho. Tchau. Já é marca registrada a sua saída, Paulo. Tchau, 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 tchau. Valeu, Paulo. Aquele abraço. Um ano maravilhoso para você, para Ilana, de conquistas, de saúde, de felicidade. É o que eu desejo para você, para todos nós e principalmente para quem está nos vendo.
Meu querido Birajara Abreu, primeiro programa de 2022, você perturbou o ano inteiro, negócio de Flamengo, nas nossas reuniões de pauta, das nossas coisas, que o Flamengo vai ganhar tudo, que o Flamengo vai ser isso, o Flamengo aquilo, porque a Luizinha é isso, a Veruxa aquilo, você falou pra caramba, então bota a galera, isso, bota a galera de volta. Olha só, eu vou pedir permissão ao Jorge Ramos, ao Cláudio Afonso, ao Sérgio Américo e ao meu querido irmão Paulo César Oliveira, de apresentar. Dispensa apresentações, mas de qualquer maneira, está aqui com a gente, primeiro programa do ano, para nossa alegria, está aqui José Elan, um dos grandes repórteres do rádio e da televisão brasileira, dando um quinhão do seu tempo para a gente aqui no Max Esporte. Ilan, seja bem-vindo, um beijo carinhoso para você, irmão. Mazela, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, um prazer, quem sou eu? Vou aqui bater um papo com vocês todos, estou revendo aqui o Sérgio Américo, também meu colega, meu amigo de tantas coberturas, mas não nos vemos há muito tempo pessoalmente. Enfim, um abraço para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês, vamos para a resenha. Ele já vê lá atrás, Ilan e Renato é o canal do Ilan e do Renato no YouTube, que é um sucesso total, é um sucesso absoluto. E eu recomendo, não tinha aquele anúncio? Eu recomendo vocês acompanharem o canal do YouTube do Ilan, do José Ilan e do Renato Maurício Prado. Vamos dar sequência, primeiro programa do ano, bem descontraído, bem à vontade, boa noite de cada um. O marido da dona Vanessa, com esse patiolí maravilhoso atrás dele aí, né? Jorge Ramos, boa noite e um maravilhoso 22 para todos nós. Boa noite para você também, Mazela. Boa noite a todos meus companheiros. Boa noite a você que nos acompanha, que está em casa. Começando aí mais um ano e é sempre bom desejar saúde, acima de tudo. Olha, eu vou destacar, eu tinha alguns destaques, mas vou começar pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, que tem 6 campeões brasileiros nessa Série B. A gente tem ali o Vasco, o Grêmio, o Sport, tem o Cruzeiro, o Bahia e também o Guarani. Aí fica a minha pergunta, em tese, será a Série B mais disputada? Terá muito apoio também de patrocínio? Fica aí, ficam essas duas perguntas, ok, Mazela? Vamos responder durante o programa, tá certo sim. Vamos saber agora de Sérgio Américo, com aquele Papai Noel bonito atrás dele ali. Papai Noel foi generoso com você, Serginho? Boa noite, um ótimo 22. Boa noite, Mazela. Boa noite, meus amigos de programa. Sim, Papai Noel foi muito gentil, muito amigo, né? Com saúde, né? Começando com saúde o ano de 2022, é o menor presente. Não só eu, como a família e os nossos amigos. E um abraço carinhoso também ao nosso telespectador, que 2022 seja o melhor ano de nossas vidas. Mas em 2022 promete ser um ano muito especial, ano de Copa do Mundo. Mais uma vez, a nossa esperança é que a seleção brasileira não repita o fracasso, como aconteceu na Copa de 2018 na Rússia. O Flamengo, com seu novo técnico português, o Fluminense que está contratando e contratando bem, montando um bom time para a Libertadores, o Botafogo se transformando em sociedade anônima do futebol para que possa ressurgir das cinzas. Já está dando sinais de vida, graças a Deus. O Vasco que é uma grande incógnita. Então vamos acompanhar tudo com muito interesse. Promete ser um ano no futebol muito interessante, Mazela. É verdade. E aqui vamos debater tudo. Paulo César, direto da Bélgica, já vai participar com a gente. O Paulinho hoje, inclusive, é fundamental, como sempre, aliás, porque ele morou em Portugal muitos anos e conhece todos esses treinadores portugueses. Fazer um suspense com o nosso PC Oliveira, saber de você, Cláudio Afonso, o seu destaque, o seu boa noite e um beijo na família, vi você na praia com as filhas, um sucesso absoluto. E o que você pode falar do seu primeiro destaque? Boa noite, Mazela, sempre uma honra, um prazer estar com os amigos, abraçando também nossa audiência qualificada do Max Esporte. Um abraço afetuoso aí para o José Ilan, participando conosco hoje. Eu vou tentar, em 2 destaques, tentar ser o mais breve possível, que um fato que eu acho que precisa realmente de um grande debate, que é a questão dos treinadores, né? A gente vê o Flamengo aí, contratou o Paulo Souza, e não só o Flamengo nessa obsessão por treinador estrangeiro, como também outros clubes do Brasil. Ano passado tivemos de 9 a 10 treinadores estrangeiros no campeonato, e esse número pode ser maior.
Eu acho que é um debate que precisa ser feito, precisa ser aprofundado, porque realmente os técnicos brasileiros estão embaixo. E o outro destaque é um destaque que realmente é com tristeza que eu dou, porque o torcedor vascaíno está cada vez mais apreensivo e triste, porque a montagem do elenco até agora, falando de 4 de janeiro de 2022, é uma montagem de um elenco muito fraco, sem qualquer perspectiva. Então é preciso melhorar muito, tem uma barca de 19, 20 jogadores, mas os que chegaram até agora não são capazes de empolgar a imensa torcida vascaína, Mazela. Tá certo, então. Eu vou começar esse assunto, o treinador, a gente poderia começar discutindo pelo bloco, porque ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ô, Elan, você pensa que só você tem correspondente internacional? Tem amigo jornalista que mora na Europa? Não, o Max Sport também tem. Meu querido irmão, meu querido amigo, Paulo César Oliveira. Fala, Paulinho. Tranquilo aí na Mazela. Saudações a todos. Tranquilo? Sim, saudações a todos e, obviamente, a expectativa é muito grande em relação ao que se pode passar agora, quer no Brasil, quer também em Portugal e também na Polônia, porque, afinal de contas, a investida do Flamengo acabou fazendo uma movimentação bem estranha, fora de horas, em termos de futebol europeu. E, claramente, a expectativa agora é saber as consequências disso, até onde podem chegar as consequências de uma investida, como disse, fora de horas, porque, afinal de contas, a Europa tem a sua janela do defeso, a janela de transferências, e a entrada em cena dos dirigentes do Flamengo para a contratação, inicialmente do Carlos Carvalhal, depois do Jorge Jesus e finalmente do Paulo Sousa, causou um grande tumulto em relação à organização, quer em Portugal, quer especialmente na seleção polaca. Olha só, então eu vou começar com esse tema, eu acho que é importante abrir o programa com o tema para cima, eu não vou ficar chamando um outro. Eu vou levantar o tema, vou começar com o Ilan, e vocês vão desenvolvendo sem problema nenhum a respeito dessa balbúrdia que, segundo o Paulo colocou, aconteceu na Europa em relação aos técnicos portugueses por assédio, vamos colocar assim, o assédio do Flamengo. O que você vê, como é que você viu, o que você pensa, Ilan? Assim, não dá pra gente pensar com a cabeça dos europeus, né, Mazela? Nós temos uma cultura e lá, eu ia dizer que é outra cultura. Não, lá são outras muitas culturas, né? Eu nem acredito que a cultura, por exemplo, dos portugueses seja a mesma cultura dos belgas, ou dos finlandeses, ou dos noruegueses, ou dos poloneses. Então, assim, eu acho que se fosse no Brasil, esse tipo de coisa, né, no que a gente está acostumado, não é nenhum absurdo. Você fazer uma proposta para um técnico empregado, tem gente que fica meio, né, melindrada, tem dirigente que é um absurdo. Eu não acho absurdo nenhum. Nem no Brasil isso é absurdo, desde que se faça de uma forma com um mínimo de procedimento ético, né? Aqui no Brasil, culturalmente, qual é esse procedimento chamado ético? É muitas vezes o dirigente que vai propor alguma coisa para o técnico que está empregado, falar com o dirigente daquele clube que emprega atualmente o treinador. Mas quando isso é feito, normalmente não há muito que se possa evitar nisso, ou se recriminar, ou se condenar. O treinador de futebol, ou o jogador de futebol, ele é um trabalhador, a meu ver, como outro qualquer, em muitos aspectos. Os aspectos em que ele não é um trabalhador como outro qualquer dizem respeito, em geral, quando ele está no primeiro nível do futebol, dizem respeito à remuneração dele, que é uma remuneração absolutamente excepcional e completamente fora da realidade. Mas, tirando isso, ele é regido, inclusive, pela CLT. Eles têm carteira assinada. Os clubes dão um drible e muitas vezes botam um valor alto fora da carteira, mas eles têm carteira assinada. Então, assim como qualquer trabalhador, eles podem, sim, estar empregados e receber uma proposta de uma outra empresa, de um outro clube. Vai aceitar se for melhor para ele. E se ele estiver preso por contrato assinado, com cláusula de rescisão, pagar cláusula de rescisão também é cumprir contrato. A rescisão está lá como uma das cláusulas, né, como um dos itens do contrato. Então, eu não vejo nenhum problema em técnico empregado receber proposta e, eventualmente, se for paga a proposta, se for paga a rescisão, se for tudo cumprido como está o preto no branco, não vejo problema nenhum. Agora, na Europa, nem todo mundo tem a mesma cultura, né? Fala, Serginho. Não, tudo bem. Vamos entrar nessa questão abordando o seguinte tema. O antigo presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, o Flamengo envolvido em competições importantes, o JJ com o contrato renovado com o Flamengo, ele pegou um jatinho e foi contratar o JJ. Eu não vi nenhuma movimentação de que o Benfica estava tumultuando o futebol brasileiro, que o Benfica estava sendo antiético.
E outra coisa, o Benfica não botou uma arma na cabeça do JJ para ele deixar o Flamengo ir para Portugal. Isso acontece, meu amigo, desde que o futebol é futebol. Se há ética ou não há, é outra discussão. Então, repito, não vi ninguém reclamando do Benfica. Agora, quando o Espírito e o Braz foram para Portugal, o Jorge Jesus recebeu os dirigentes do Flamengo porque ele quis. O Marcos Braz não meteu um pé na porta do Jorge Jesus e invadiu a casa dele e o sequestrou. Então, ele ouviu a proposta do Flamengo porque ele quis também, não foi obrigado. E, para quem não sabe, os dirigentes do Flamengo pediram autorização ao presidente do Braga para conversar com o Carvalhal. Então, essas coisas no futebol acontecem. Dizer que o Flamengo foi tumultuar o mercado europeu, isso para mim não existe, é procurar pelo em ovo. E outra, também, o Paulo Souza, ele pediu rescisão de contrato da Polônia, da seleção polonesa, e pagou do bolso dele porque ele quis, o Flamengo não obrigou. Quando o Flamengo chamou para conversar dia 19 pessoalmente, o que ele podia dizer? Não, Flamengo, não, Bruno Spindler, não, Marcos Braz, eu não vou conversar com vocês porque eu estou empregado na Polônia. Então, as pessoas tomaram suas atitudes por livre e espontânea vontade. Então, esse negócio de dizer que o Flamengo tumultuou... E outra, só para encerrar, Marcelo, eu dou milhões de casos a vocês aí no futebol. O Fernando Macaé, em 86, ele vestiu a camisa do Flamengo na Gávea de noite e assinou com o Botafogo. Quantos casos a gente tem assim? O Antônio Soares Calçada diz que ia à missa e contratou o Bebeto sem que o presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso, o filho na época, soubesse. Então, vamos menos com isso, tá? Procurar pelo em ovo também. O Flamengo precisava de um técnico português, ou também está errado, o Flamengo não pode escolher técnico. Eu acho que isso aí não tem nada a ver essa discussão, pelo menos é a minha opinião. Fala, Cláudio. Não, eu acho que, como o Sérgio diz, o regime é profissional e o futebol sempre foi assim. Talvez nós não estamos acostumados a ver um clube da América do Sul fazer esse movimento na Europa. Porque quando é o contrário, a gente aceita tudo como normal. Eu acho que de antiético, se é que tem isso nessa história toda, foi apenas porque, para mim, por exemplo, tem muito jornalista, companheiro nosso, que não pensa, mas para mim, a Copa do Mundo é o ápice do futebol, que é o esporte rei do planeta. Para mim, a Copa do Mundo é o máximo, é o maior evento, é a coisa mais importante que há. E o torcedor polonês, ele é muito ligado à sua seleção, mais até do que aos clubes. E realmente acho que em relação ao torcedor polonês, à Federação Polonesa, ele pode não ter sido ético agora. A relação com o Flamengo foi lá, fez a proposta, ele aceitou, fez ainda da parte dele e vida que segue, é o regime que existe no futebol. O Jorge e o Paulo vão falar, que já está em cima da hora do primeiro bloco, já estamos encerrando. É um assunto polêmico, eu tenho certeza que quem está em casa está realmente atento, gostando, porque a gente está discutindo e cada um defende o seu ponto de vista. E vamos continuar com esse assunto e muito mais outros na nossa pauta recheada deste primeiro programa de 2022. Com o apoio de RenTV e Giante Automecânica, já já a gente volta com a segunda parte do Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max. Todos os encontros, sempre terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, com oferecimento de RenTV, comprar para aqui, aluga, é muito melhor, e de Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos, 50 anos, 3 endereços, 2 em Botafogo, Visconde de Caravelas, número 55, Pinheiro Guimarães, 45A, e Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, 12.432. Primeiro programa, Birinha, bota a galera na tela, começou quente, mas eu queria também, a gente não encerrou o assunto, fizemos um break para que Jorge Ramos fale também desse assunto, Jorginho. Olha, Marcelo, você é contrário aos meus colegas. Eu acho que ética é fundamental, né? Se a gente não tem ética, a gente tem que ter, né? O futebol não tem ética, então deveria ter. Tenho certeza absoluta, se fosse ao contrário, se dirigentes de um clube europeu viessem ao Brasil para tirar um técnico de um clube brasileiro, ou do Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco... O Benfica fez isso, Jorge. Não fez isso.
Ele fez na Tudo época, bem. ele fez na época Deixa- em que deixa- o presidente do Benfica tirou o Jorge Jesus do Flamengo. Não pode fazer Deixa- isso. O presidente do Benfica foi lá. É diferente. Não é verdade. É diferente. No Campeonato Brasileiro foi a mesma coisa. Peraí, um de cada vez aí. Deixa o Jorge. Pera aí, gente. Pera aí, Vira, corta esses caras. Vira, corta esses caras. Deixa o Jorge Ramos falando. Fala, Jorge. Sérgio, você falou, deixa eu só falar, depois você fala o que você achar correto. Eu acho que a ética é fundamental em qualquer situação da vida, né? E tenho certeza que a forma com que o Flamengo fez essa investida foi ruim, né? Ficou muito mal. E acabou voltando com um treinador que não queria, né? E a torcida está no pé, está ali cobrando, né, dos seus dirigentes. Bom, o Sérgio vai voltar a falar, Ilan, para a falar que é vontade, é democrático, mas, Paulo, coloque a sua posição em relação a isso. Não, a abordagem, eu só faço uma atenuante em relação ao Flamengo, e que, nesse caso, vale para todos os times do Brasil por um aspecto importante. Ainda há o erro brasileiro de não acompanhar o calendário europeu, que é quem rege o futebol mundial em termos econômicos. Enquanto o Brasil estiver fora e não estiver acompanhando o calendário do futebol europeu com temporadas, não vai ter também a tal da janela de transferência, ou janelas de transferência. Agora, o principal erro foi a chegada de dirigentes do Flamengo para a tentativa de contratação do técnico do Benfica em plena semana de um clássico decisivo de Taça de Portugal. Eu não acredito que alguém possa, em sã consciência, considerar isso normal. Era um jogo decisivo. O Benfica perdeu o jogo, foi eliminado da Taça de Portugal, desequilibrou o seu elenco, desequilibrou a sua equipe, demitiu o seu treinador e, de seguida, voltou a perder para o Porto, ficando a 7 pontos do Porto e 7 pontos do Sport. Ou seja, hipotecou a época do clube, quer em termos de Taça de Portugal, quer em termos de competição nacional. Isso é ético? Eu, sinceramente, eu acho que não. Bom, fiquem à vontade para falar, que depois eu quero falar sobre o Paulo Souza, que eu não conheço, não foi apresentado, pelo que eu li. Eu vi que ele é bem animado, é bem animado, mas, de qualquer maneira, as outras duas posições, principalmente do Ilan e do Sérgio Américo, fiquem à vontade aqui no nosso Max Sport. Quer falar uma coisa, Sérgio, Ilan? Ô, Mazela, o Jorge Jesus já estava queimado com o Benfica. Isso foi noticiado pela imprensa internacional. Ele não se dá com o Rui Castro, o atual presidente. A torcida do Benfica pedia a saída dele. Eu vi um monte de gente colocando em WhatsApp, só esculhambando o Jorge Jesus. Olha, é analfabeto, isso aí vai rodar. A própria torcida do Benfica era contra ele, fazendo campanha para ele sair. Agora vai dizer, não, os jogadores do Benfica ficaram desestimulados porque o Flamengo foi lá. Ele rodou porque já estava para rodar. Não foi o Flamengo que botou ele para rodar. Pelo amor de Deus aí, vai ter que botar o Flamengo nessa história, por quê? Ele ia rodar de qualquer jeito. E outra coisa, o Flamengo não pegou o Jorge Jesus porque ele ficou em cima do muro. Ele foi se reunir com o pessoal do Flamengo, tem a multa, eu não posso fazer nada. Só que quando o assunto vazou para a imprensa portuguesa, ele botou o João de Deus, que é auxiliar dele, para desmentir numa entrevista. E ele próprio, contactado pelo repórter Eric Faria da TV Globo, ele disse, não, eu não vou sair do Benfica. O Jorge Jesus amarelou. E como ele amarelou, o Flamengo não ficou esperando. Não é que a torcida vai ficar chateada com o Flamengo porque ele não trouxe o Jorge Jesus. Não trouxe porque ele amarelou. Ele deu uma valente pipocada. Ficou com medo da repercussão. Só que como ele já estava mal no Benfica, e mal com o presidente, e mal com a torcida, mudou. Agora, imputar ao Flamengo a demissão do Jorge Jesus que tumultuou, para mim isso é uma grande besteira, é a minha opinião. E por que trouxe o Paulo Souza? Essa pergunta, por que trouxe o Paulo Souza? Eu posso dizer vamos falar do Paulo Souza. Porque vamos falar do Paulo Souza. O Paulo Souza jogaria mais um jogo ou 2 jogos. Porque eu nem acredito que o Paulo Souza vai eliminar a Rússia e Moscou. Então o Paulo Souza tinha o selo de hipotecagem dele já pronto, preparado. Ele era um técnico na alça de mira, ele não iria ficar. Porque a Polônia tem um jogo contra a Rússia, e que joga em Moscou, no Luzhniki, fora de casa. Uma simples derrota, a eliminação da Polônia, era a eliminação automaticamente do Paulo Souza. Ele tinha tudo para ser demitido. E, obviamente, por isso que aceitou. Já o Jesus tinha mais pelo menos 6 meses de contrato, e aí sim, ele não quis pagar a multa rescisória. E o Flamengo não está para pagar a multa rescisória. Essa que é a diferença. Isso é que tem que ser citado também. Antes do Cláudio, quer falar uma coisa, Ilão? Você já fala já, Cláudio. Só completar aí, eu concordo com o que diz o Sérgio Américo. O Benfica se beneficiou exatamente desse procedimento que teve agora o Jesus em relação ao Flamengo. Quando o Flamengo estava disputando uma final de Campeonato Carioca, em meio à pandemia, em 2020, né, quando o futebol voltou da pandemia, o Jesus estava negociando com o Benfica, né, com o Flamengo
em final de campeonato carioca, a coisa ficou meio estranha, todo mundo sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Acabou o campeonato carioca, ele meteu o pé, né? E o Flamengo até teve uma atuação esquisita, né? Não muito boa naquelas finais, chegou até a ter o título ameaçado pelo Fluminense. Então, ele fez a mesma coisa que ele fez do lado de cá, quando o Flamengo era o patrão dele. Agora, com o Benfica como patrão, o Benfica provou do próprio veneno. Só quero insistir, né, que considero que não haja nenhum, não acho que seja antiético um trabalhador, mesmo sendo um treinador de futebol, sob contrato, receber uma proposta. Agora, o procedimento pode ser o procedimento mais próximo de, no mínimo, uma situação de cavalheirismo entre os clubes, né? Você comunicar ao clube que vai fazer uma proposta, mas fazer a proposta a um técnico empregado, para mim, seja no Brasil, seja na Polônia, na Rússia, na Escandinávia, para mim não configura problema ético nisso aí, né? O cara pode receber uma proposta e resolver mudar de emprego, desde que se pague o que está em contrato, para mim, problema nenhum. Fala, Cláudio. E tem outro detalhe também, Milan e Marcelo. Outro detalhe importante. Imagina que o Paulo Souza vai ser ético, diz não ao Flamengo. Ele perde essa repescagem da Rússia, é demitido e fica desempregado. O técnico, ele sempre está na corda bamba. De repente, ele, por um contrato, por lealdade ao que seja, por ética, não que e o que o Ilan disse, eu concordo também, não é antiético receber proposta por contrato. Pô, você está na Rádio Globo, recebe 3 vezes mais para trabalhar na Rádio Tupi, você não vai. Não, eu vou ficar aqui. Aí depois você faz uma lambança no clube que cobra, demitido e fica desempregado. Então, acho que não vamos torcer também. Essa questão de ética é uma pauta interessante, vamos conversar, mas o Paulo Souza também podia rodar da Polônia e ficar desempregado. Mas, demitido. Nós falamos de ética, falamos então da multa rescisória. Ninguém segura o cara, por que o Flamengo não pagou a multa rescisória? Sequer, eu entendo a ética, entendo inclusive o ponto de vista de vocês, e é até correto, porque a multa rescisória compensa o clube que fica no prejuízo. Só que o Flamengo não pagou nem multa rescisória à Polônia, nem ao Benfica. E não tinha objetivo para isso. O negócio era puxar o treinador de onde quer que fosse, sem pagar multa rescisória. É isso que é o problema. Mas se isso estiver em contrato, alguém vai ter que pagar. Não tem como escapar desse negócio. O futebol são relações comerciais e profissionais. A gente já viu quantas vezes o jogador beijou o escudo aqui, ó, hoje, e amanhã está assinando com outro clube. A gente já viu isso. A ação do Flamengo foi agressiva? Foi. E não é só no Brasil, não, na Europa também. Só completar agora, Serginho, por favor. A ação foi agressiva, foi porque ele viu o Jorge Jesus cambaleante, e o Jorge Jesus, para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, representa muito. Então, a ação da diretoria do Flamengo foi uma ação agressiva. Talvez até os benfiquistas tenham entendido como desrespeitosa. Agora, na questão da palavra ética, porque eu acho que o pior é quando você brinca com os sentimentos. E o futebol é um negócio, mas é também a paixão. Eu acho que a atitude mais antiética, e eu acho que o Paulo Souza fez até bem dele pagar do bolso dele, né? Porque ele pagou, ninguém ficou no prejuízo, a federação foi ressarcida. Agora, ele jurou fidelidade à torcida polonesa, deu declarações que estava junto, que gostava da torcida polonesa, que estava pronto para o grande desafio, como o Paulo lembrou aí, que é o jogo contra a Rússia em Moscou. Então, eu acho que essa questão dele ter lançado palavras, brincando com o sentimento do torcedor polonês, eu acho que mais feio do que a própria relação profissional, que faz parte, como disse o Sérgio, ele poderia levar uma porrada da Rússia e bye-bye, e perder a oportunidade de um grande desafio que ele pode ter na carreira, que é dirigir o Flamengo, algo diferente. Bom, deixa eu mudar um pouquinho. Já falamos tudo, dissecamos totalmente já essa relação de ética, se foi certo, se foi errado. O pessoal em casa tem a sua opinião, a gente está dando a nossa aqui, e cada um fica com a sua opinião. Agora, dito isso, deixa eu ver se está na hora já, ainda não. Dito isso, eu quero saber, vamos falar do Paulo Souza, do simpático e animado Paulo Souza. Você acha que com o elenco que tem, o Flamengo é o mais gabaritado para dirigir o Flamengo? Hein, Paulo, pelo seu conhecimento de futebol português, de futebol europeu? Bom, Paulo Souza, como jogador, ele começou já muito bem a carreira, que em 89 ele foi campeão mundial de juniores, inclusive batendo o Brasil de Leonardo Bismarck, jogando nas semifinais em Riad, na Arábia Saudita. Paulo Souza era titular daquela equipe. É um jogador que sempre foi um organizador de terreno, jogador de meio campo defensivo, com uma boa participação também em termos de levar a bola da defesa para o ataque. Ele sempre foi um excelente organizador, um homem de grande participação de organização de campo, e obviamente que o destino dele como treinador estava traçado. Ele também é um andarilho,
Ele já passou por 6 países diferentes como jogador e 8 países diferentes como treinador. Teve sucesso na Inglaterra, relativo, foi o começo da carreira dele. Participou também na China, na Hungria, onde ficou talvez o maior tempo como treinador, 2 anos. E, obviamente, conseguiu experiência voltando ao futebol italiano, tendo também uma passagem na Fiorentina. A passagem do Girondins de Bordeaux não foi realmente muito positiva, foi razoável. E, obviamente, o grande salto em termos de obrigatoriedade de responsabilidade é a seleção, ou era a seleção da Polônia. O salto para o Flamengo é um outro salto, é diferente, numa posição, diríamos, aqui na Europa um pouco mais exótica em relação ao futebol mais competitivo que se pratica na Europa. O que se tem muitas dúvidas aqui é agora, nessa participação no Flamengo em si, como ele vai poder compensar toda a projeção que ele teria caso levasse a seleção polonesa a uma Copa do Mundo. Essa também é a grande dúvida que se tem aqui, inclusive a grande crítica que se fez, até mesmo em Portugal, pela troca de uma seleção que estava ainda disputando uma vaga para a Copa do Mundo, muito embora eu concorde com o Sérgio Américo quando disse, e falou muito bem, eu também falei nisso, a derrota em Moscou era automaticamente a demissão do Paulo Sousa. E se passasse em Moscou, teria ainda um outro duelo, onde sequer a certeza de jogar em casa ele teria, portanto, teria boas possibilidades de ter mais um jogo, ou no máximo 2 jogos, como técnico da seleção polonesa, e aí, obviamente... Mas é uma boa seleção. Mas é uma boa seleção a seleção polonesa. Não é impossível vencer a Rússia em Moscou de maneira alguma. Fez uma campanha bastante consistente. Eu sou mais do time polonês do que a Rússia. Em Moscou eu tenho dúvidas. Em Moscou eu tenho dúvidas. Acho que em Moscou a tarefa se torna mais árdua, mas tecnicamente a Polônia é melhor. Deixa eu botar o Jorge no circuito aí, Jorge. Em relação à chegada do Paulo Sousa, não sei se você conhece o trabalho dele, o Paulo César Oliveira deu uma geral, por sinal brilhante, em relação como jogador, como treinador de andarilho, países díspares, enfim, tudo isso. Você acha que ele tem tudo para acertar no Flamengo ou a sombra ainda do JJ pode atrapalhar? Olha, mas eu acho que ele tem tudo para acertar. O Flamengo tem um grande elenco, são grandes jogadores, são jogadores que estão mais velhos do que a época de Jorge Jesus, mas são grandes jogadores. Há uma renovação bem interessante também. Eu acho que tem tudo para acertar. Há uma preocupação muito grande. O futebol brasileiro, o futebol que é jogado no Brasil, e de uma certa forma o futebol sul-americano, está muito abaixo do que é jogado na Europa. Os principais jogadores do Brasil saíram para a Europa, jogam em clubes europeus. Então, a nossa seleção, ela aqui no Brasil, ela se dá bem, ela consegue, na América do Sul, melhor dizendo, tanto que as eliminatórias provam isso. Agora, o problema é lá fora, é quando vai jogar contra seleções europeias. E o Brasil se ressente de treinadores que queiram se reciclar, que queiram aprender a forma de jogar e busca... Os principais clubes buscam técnicos europeus e os técnicos portugueses são muito bem vistos no cenário internacional, cenário europeu. Então o Flamengo faz isso e outras equipes estão fazendo isso. E há uma diferença grande no futebol hoje, quando equipes consideradas com menos torcida, mas tipo SA, tipo quando tem algum tipo de empresário ali, se destacando. Você vê a Série A do Campeonato Brasileiro em relação à Série B. Clubes tradicionais que já foram campeões da Série A, 6 hoje estão na Série B. Então há um movimento diferente de importação de técnicos europeus. E o português, de uma certa forma, há uma facilidade para a própria língua, né? Agora, é uma tendência, eu acho, hoje, no futebol, principalmente na América do Sul, de importar técnicos europeus. O Ilan, o Jorge falando isso me remete ao atual presidente do Fluminense, que falou que a vinda de técnicos estrangeiros é modismo. É modismo, José Ilan? Não, claro que não é modismo, né? Claro que já é uma realidade bem sucedida, já é um fato, né? E o pior cego é aquele que não quer ver. O presidente do Fluminense nessa aí está querendo tapar o olho para algo que já é incontestável. Os últimos 3 campeões da Libertadores não são sul-americanos, não são brasileiros, embora os 3 títulos sejam de clubes brasileiros, Flamengo e Palmeiras 2 vezes,
são 3 títulos conquistados por treinadores europeus, portugueses, né? Jorge Jesus e Abel Ferreira. Então, obviamente, já é mais do que uma realidade. Eu lamento, já que você perguntou sobre isso, que o presidente do Fluminense seja um homem de tão poucas ideias, né, a ponto de fazer uma nova tentativa, com todo respeito à carreira e ao ser humano que é o Abel Braga, fazer uma nova tentativa com o Abel, que havia praticamente encerrado a carreira, né? Ele até recebeu um convite recente do Internacional, acabou até fazendo um trabalho razoável, mas vinha de 4 ou 5 trabalhos muito ruins anteriores a esse, e o Inter, na época, até o convidou por toda a relação que ele tem afetiva com o próprio Internacional, que é mais ou menos uma relação parecida com a que ele tem com o Fluminense. Eu admiro isso, respeito essa história, esse passado do Abel com o Fluminense, mas ele decididamente é uma contratação de altíssimo risco e que simboliza, que ilustra bem esse cenário de pouquíssimas ideias arejadas da diretoria do Fluminense atual. Bom, vamos lá paradinha, então, na segunda parte do nosso Max Esporte, já a reta final. O programa está quente, está debatido, ideias diferentes, cada um defendendo a sua. É assim que eu gosto, espero que você esteja gostando também do nosso primeiro programa do ano de 2022, o nosso Max Esporte, todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, com apoio de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Já, a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Forte, a reta final do primeiro programa do ano. Rapaziada, o negócio tá bom, o negócio tá legal. Sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor. É do André. O André, você já sabe que é o André, né? Lógico. Na Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. Você pode levar seu carro no Visconde de Caravela 55, se preferir na Pinheiro Guimarães 45A, e se tiver para a Zona Oeste, Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes 12.432. O nosso grande Andrezão, irmão do Marcos, vascaíno. Bota os mosqueteiros na tela. Hoje tem um mosqueteiro convidado, hoje é o José Ilan. Nosso querido Zé Ilan com a gente aí, que tem o seu canal maravilhoso no YouTube, Ilan e Renato. Se a gente estivesse falando, ô Ilan, como nós falamos de ética, Flamengo, qual seria a reação do nosso querido Renato Maurício Prado? Eu acho que ele ia arrancar a cueca pela cabeça, hein? Rapaz, eu nem queria estar aqui, cara. Se esse assunto fosse acontecer, a minha live ia cair aqui na mesma hora, que eu ia sair correndo. Ele ia soltar a cachorrada em cima de você, Mazela. Você sabe como é que é. Tem 12 cachorros agora, acho que são 8 pastores alemães. Enfim, o negócio lá, o buraco é mais embaixo lá para falar de Flamengo. Mas lá eu só gosto da Dona Glorinha, mãe dele, não é isso? Não, Dona Lurdinha. Lurdinha, né, Glorinha? Lurdinha e da irmã dele. Porque é o lado bom da família do Renato, que são todas tricolores. Não é isso, Lã? O pai e o Renato são rubro-negros. A gente, opa. Renato, você sabe, Marcelo, você sabe que os irmãos do presidente do Flamengo, eu estava fazendo Fluminense e Chapecoense, né, esse último jogo do campeonato, no Maracanã cheio e tal. Estou eu lá na tribuna de imprensa, que eu ia fazer a live depois do jogo. Aí veio um cara falar comigo, o cara se apresentou, mostrou identidade e tudo. É um tricolor doente, né, que estava ali na... Não existe. Desculpe. Doente é quem não é. Só para cativas, veio falar comigo. O nome dele é Fred Landim, ele é irmão do presidente do Flamengo. Ele me falou, olha, você fala lá no teu programa que o presidente do Flamengo tem 2 irmãos tricolores fanáticos. Só ele que é Flamengo. Eu não sabia, eu fiquei surpreso com essa história aí, cara. Você sabia disso, Mazela? Não sabia. Acho que ninguém sabia disso aqui, não. Mas, enfim. Esconde, né? Quem deveria esconder era o Landim, presidente do Flamengo. Eles tinham que falar para todo mundo. Pô, olha aqui e tal. E nem assim o Landim liberou o Rodinei pro Fluminense, hein? Pois é. Nem assim, né? E o seu Vasco, Cláudio Afonso? Eu não vi nenhuma contratação ainda. Fala pra gente. O Serginho está preocupado. PC está preocupado, Jorginho preocupado, o Ilan então nem vai dormir essa noite preocupado nessa de terça-feira com as contratações do Vasco, cara.
É verdade, Mazela. A torcida do Vasco está muito preocupada e sofrendo, né? Já não bastasse aí permanecer na Série B, nada andando no clube, a tal revitalização de São Januário, a gente já soube aí que o Vasco não tem verba para continuar, as contratações são pífias, essa é a verdade, não há nenhum jogador que você possa falar, não, esse jogador vai mudar o panorama do Vasco. Muitas dispensas, é verdade, em torno de 19, 20 jogadores, praticamente quase todos dispensados corretamente, que foram mal contratados, jogadores que não renderam nada. Eu ainda apostaria, apesar de ter frangado muito, estar numa má fase, o Vanderlei, para mim, ainda permaneceria, o goleiro. Sei que ele não está em má fase, mas os meninos, os garotos que tem lá, principalmente o Lucão, não passam confiança. O Raniel, o atacante que não convenceu em nenhum lugar, envolto em contusões. Veio o zagueiro do Cuiabá, o outro equatoriano. A única coisa boa que vai aumentar a estatura da zaga, mas até agora contratações muito fracas, que não dão perspectiva para o Vasco, para o seu grande desafio, que é subir para a Série A. Esse elenco que está hoje, que até é um elenco incompleto, que não chega a ter nem os 27 jogadores que o Zé Ricardo quer, é hoje um elenco muito fraco que eu temo muito para o torcedor vascaíno ter mais um dissabor e continuar na Série B por mais um ano, Mazela. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4. Quando começa o Carioca? 26. Fala, Sérgio. O Sérgio chamou, não? Não, só para situar o torcedor vascaíno, os contratados até agora do Vasco são o goleiro Thiago Rodrigues, veio do CSA, os zagueiros Anderson Conceição veio do Cuiabá, o Luiz Cangá pegou Covid, não participou da representação do Vasco, permanece no Equador, ele vem do Delfim do Equador. Luiz Cangá, hein? Muito prazer, Sérgio Américo. O lateral esquerdo Edmar, de 35 anos, do Bragantino, o volante Yuri Lara, do CSA, e o meia Isaac, que vem do Grêmio. O Raniel está acertando com o Vasco, vem por empréstimo ao Santos, e o Vanderlei e o Leandro Castan já estão treinando depois da representação em separado, porque não ficam. Aí fica aquela questão, né, Mazela e amigos da TV Max? Será que desta vez houve olho clínico para se contratar jogadores desconhecidos que possam funcionar? Porque com o demitido Alexandre Pássaro como diretor executivo, ano passado ele fez isso e foi o fiasco que a gente viu, né? Sem dinheiro, dá para fazer coisa melhor? Quem pode me responder? Paulo, você que está mais caladinho nesse terceiro bloco. Muito difícil, muito complicado. E eu temo muito pelo Vasco porque é uma reação em cadeia e é um decréscimo claro e absolutamente quase que irreversível, porque as vitórias são um fator de propulsão em relação à publicidade, a enxertos financeiros, a realmente uma base econômica, e com a equipe, com desconhecidos, tendo uma segunda divisão forte e competitiva, aparece com poucas possibilidades, pelo menos imediatamente, de ser um dos favoritos à subida. E se o Vasco ficar na segunda divisão mais um ano, vai ser uma catástrofe financeira para o clube. Eu realmente tenho muito respeito ao Vasco da Gama, é uma grande equipe, é um grande clube tradicional do Rio de Janeiro e do Brasil, e essa situação é muito grave, o Vasco realmente merece sair dessa descendente absurda que pode colocar em risco até mesmo a existência do clube. Eu faço uma colocação para vocês, Sérgio, Ilan, Cláudio, Jorge, o Paulo acabou de falar. É o seguinte, o Campeonato Carioca vai ser uma referência, um termômetro para o Vasco da Gama. Eu explico por quê. O Campeonato Carioca é muito fraco. Mas com esses jogadores, se não forem bem no Carioca, isso já poderia bater um desespero, sabendo que no Brasileiro, que é o mesmo Série B, a competição é mais acirrada, vai ter que rever todos os conceitos? Quem quiser responder, fica à vontade. Desespero, não sei não, mas enfim, mas que vai preocupar, vai. Eu não sou desses que acha que o Campeonato Carioca não vale nada, não, tá? Muita gente acha que tem que acabar o Campeonato Carioca, que não vale nada. Amigo, na hora que tá funilando, na hora que vai pra semifinal, pra final, o Maracanã lota. Garanto a você que se for um Fla-Flu a final do Carioca, vai ter lá 70 mil pessoas. O Vasco e Flamengo vai ter 70 mil, for Botafogo e Fluminense, vai ter 70 mil do mesmo jeito. Então, a galera gosta do Campeonato Carioca. Já foi muito melhor, não é grande coisa hoje, realmente, principalmente as fases iniciais, tem clube demais. Mas eu acho que serve para esse tipo de coisa, sim. É referência. Não acho que vai bater desespero se o Vasco não for finalista, mas que vai criar uma certa preocupação e o torcedor vai começar a ficar mais desesperançado para o Campeonato Brasileiro, fato, né? Não acho que seja inútil o Carioca, não. Então, pessoal, laboratório, sim, ele tem claro, toda a razão. Desculpa, Jorge.
Não, é só para confirmar que ele tem toda a razão. Não é, o campeonato, ele está com a forma é muito grande, ele é muito inchado. Mas quando chega na fase semifinal, final, sempre agrega, sempre dá muito bons públicos. Agora, tem que ser reformulado, mas a política fala mais alto nessa hora. Agora, que serve também para avaliar o que vem pela frente, aí também passa a ser um termômetro para o Campeonato Brasileiro. Fala, Claudinho. Sou super a favor da manutenção dos estaduais, sou absolutamente contrário a quem defende o seu fim, até por uma questão social e até de revelação dos jogadores. Vai o Chay aí no Botafogo, que veio pela Portuguesa, é um campeonato mal feito, criaram um monstrengo, o campeonato é muito grande, é muito jogo deficitário agora. Pergunta, ele é parâmetro para um campeonato brasileiro? Não, ele não é parâmetro. Se o campeonato brasileiro já não tem um nível técnico maravilhoso, o Carioca menos ainda. Agora, aquele jogador que não se der bem contra o Madureira, o Bangu e o Boa Vista, você já tem um parâmetro, que ele não vai se dar bem contra o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Acho que já serve como laboratório também para os mais jovens amadurecerem enquanto jogador. Ô, Serginho, em relação ao Botafogo, você está acompanhando a SAF? Você tem alguma informação? Você tem alguma novidade para trazer para os amigos do Max Esporte? Não, sim. Para a alegria do torcedor botafoguense, já há constituição jurídica da Sociedade Anônima Botafogo. Já há conselho fiscal, conselho de administração, já foi colocado tudo no papel. Ou seja, primeiro o investidor, o João Texter, né? Ele assinou o pré-contrato, aquela carta de intenções, para que pudesse, então, juridicamente, o Botafogo trabalhar e manejar o assunto para que houvesse, então, composição jurídica. E a informação, desde segunda-feira, já foi essa, né? O Botafogo já colocou no papel, o Botafogo já tem uma nova CNPJ, um novo CNPJ, então, ele está tomando toda a atitude, todos os trâmites jurídicos e burocráticos estão sendo feitos para que depois o John Texter possa assinar o documento definitivo. E aí fica aquela expectativa do aporte financeiro do investidor. Agora, sobre esse tema, eu inclusive falei isso no programa de final de ano, a minha preocupação é porque neste momento o Botafogo não tem verba, nesse momento. A médio e longo prazo, se tudo correr bem, pelo que a gente está observando à distância, aí o investimento poderá acontecer, mas é aquela coisa também, o empresário não tem paixão. Ele não vai assinar com o Botafogo o documento definitivo e vai sair comprando Mbappé, Neymar, entendeu? Não é isso. Logicamente vai ser feita uma auditoria, o investidor vai ter que saber a fundo como está a saúde financeira do Botafogo, que é ruim, segundo números extraoficiais, chega a R$1 bilhão a dívida. Então, ele tem que sanear as finanças primeiro para investir e ter lucro. O empresário visa o lucro, paixão do torcedor. Mas acredito que tudo isso vai levar o Botafogo a médio e longo prazo a ser um clube que vai conseguir uma gestão no futebol bem melhor e a volta de títulos importantes. Agora, você vê que nesse momento o Botafogo ainda não anunciou contratação, os jogadores estão indo embora, uns poucos aí permaneceram, está havendo uma dificuldade, porque o Campeonato Carioca o torcedor vai sofrer. Vamos esperar que a partir do Campeonato Brasileiro já comece aí o clube a andar no trilho, já com a Sociedade Anônima em curso, mas repito, pela informação que eu tenho, inicialmente é fazer com que o clube tenha novamente saúde financeira, aí depois investir no futebol. Mas acredito que esse é o caminho do Botafogo, não há dúvida, Marcelo. Ô Paulo, você acha que o Botafogo tem tempo para esperar tudo isso ou teria que apressar essa relação com o investidor? Acho que ele precisa esperar, acho que ele precisa ter cautela para não perder o que conseguiu ganhar, que foi a manutenção, foi a subida para a primeira divisão. Aliás, falando sobre esse campeonato, muito rapidamente, eu concordo inteiramente com o Jorge, quando diz que o Vasco realmente precisa desse campeonato para se reerguer. Esse campeonato, na minha opinião, para o Fluminense, por exemplo, pode ser muito, muito complicado. Pode uma equipe em formação com novos valores, jogadores que chegam e ver a formação, a base dessa nova equipe hipotecada por um insucesso no Campeonato Carioca, eu acho que é uma precipitação. Por isso, o Botafogo também, depois que conseguiu a subida, tem que focar em melhorar a sua equipe e usar o Campeonato Carioca justamente para aprimorar essa equipe para o brasileiro. E não se precipitar em encher de críticas uma equipe que vai em formação. Agora, em relação, falando sobre SAF ainda, quando o Ronalducho, o Ronaldo Fenômeno, acertou com o Cruzeiro, foi uma badalação só. Hoje, terça-feira, viramos um ano, primeiro programa, eu sei que é uma época meio escassa,
Mas eu estou achando que deu uma esfriada, ou eu estou falando bobagem, alguém pode acrescentar algum detalhe em relação ao Cruzeiro do Ronaldo. É mera curiosidade minha mesmo, não é nenhum tipo de informação ou de querer jogar lenha, botar mais álcool no fogo. Alguém pode falar alguma coisa? Ô, Mazela, o Ronaldo e seus pares, como diziam os antigos, eles estão fazendo justamente o que eu falei há pouco. Eles estão limpando a área, estão fazendo levantamento do Cruzeiro como clube, a dívida, o passivo, o ativo, e estão cortando custos. O Vanderlei Luxemburgo já dançou, os profissionais já dançaram. Então, talvez por isso, Mazela, não haja uma repercussão, um impacto maior em relação ao futebol. Porque a primeira etapa, o Ronaldo também é empresário, o Ronaldo quer lucro. O cruzeirense é que tem paixão. Então, ele vai primeiro sanear as finanças, vai colocar, é claro, gente dele, em tudo quanto é lugar tem patota, né? Em sociedade anônima também. Se o cara está fora da patota, ele está roubado. Pode ser o maior talentoso do mundo, mas tem que ter uma patotinha. Então, o Ronaldo também vai botar a patota dele, que esperemos que sejam pessoas competentes, e depois aí o futebol vai andar. Talvez por isso que não haja um impacto ainda tão grande em termos de gestão do futebol no Cruzeiro, né? Essa reta final... Também, né? É verdade. A realidade é que não tem um grande investidor como lá na Europa, ele é apenas um maior acionista. O torcedor vê que não é assim chegar grandes contratações, ele tem muito que limpar ainda no clube. Para fechar, estamos na reta final do nosso Max Esporte. Fala, Jorge. Não, só para eu queria ouvir a opinião do pessoal, há uma tendência a essa questão da SA no Brasil agora, né? E essa mudança também, em vários clubes campeões da Série A que estão na Série B, e na Série A tem ali Bragantino, Cuiabá, tem o próprio Atlético Goianiense, Juventude, Fortaleza. Né? Há uma tendência, há uma mudança nesse cenário brasileiro e também há uma mudança na questão de SAs. Vocês acham que isso vai entrar no Brasil? Ilan, fala você. Não sei, não dá para responder isso por enquanto. Eu acho que há um momento em que isso parece ser uma ideia que está pegando inicialmente, mas se isso vai entrar de vez, se isso vai se tornar uma regra, se a maioria dos clubes vão adotar esse tipo de modelo de gestão, né, com SAF e sendo comprados, né, por figuras, por mecenas, vou chamar de mecenas, acho que pode chamar isso. Não é mecenas como a moda antiga, mas são grandes gestores, endinheirados, empresas, empreendedores. Não sei, eu acho que não. Eu acho que isso não vai ser uma regra. Eu acho que não será uma regra. Eu não consigo imaginar os clubes que estão bem resolvidos financeiramente, e aí vou citar nesse momento Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, esses dois últimos, né, Palmeiras e Atlético Mineiro, vitaminados por patrocínios, né, patrocínios milionários. Mas não dá para dizer que não estão resolvidos financeiramente no momento. Eu não consigo imaginar esses clubes que são mais saudáveis financeiramente, pelo menos num curto prazo, sendo geridos dessa forma, nesse modelo de SAF, não. Tá certo. Estamos chegando na reta final do nosso Max Esporte. Boa noite, como diria, hein, Jorge, lá na Rádio Nacional, Marco Aurélio, em 1 minuto. Vocês vão dar uma boa noite? Marco Aurélio, que é um grande jornalista, está em São Paulo hoje, nosso querido Visão. Não sei se o Ilan lembra, o Serginho lembra, o Cláudio, o Paulinho. Claro. Nosso Visão, quando ele estava com a gente, comigo, com o Jorge da Rádio Nacional, chamava o Valdir e falava assim, Valdir, em 1 minuto a vitória do Brasil. Cara, o Valdir é loucura, ficava louco, desesperado. Não vou falar em 1 minuto, não vou falar. Fala, Serginho. Não, só para dizer, o Marco Aurélio e o Cícero Melo protagonizaram competições muito interessantes, né? Uma hora vencia um, outra hora vencia outro, né? Mas que tipo de competição? Que tipo de competição para o respeitável público saber, Serginho? Aí fica no ar, cara. Hein? Se eu falar, não tem mais Max Esporte, é proibido para menores de 200 anos. Legal. Vocês sabem. Claro, mas o respeitável público vai ficar sem saber, Sérgio. Você tem que levantar, você tem que contar a história toda. Tem que imaginar. Meu Deus do céu. Assim eles podem sair na mão, Serginho. Pera, não me importa dessa. Assim eles... Serginho, assim eles... que os fazia gozar a vida com muita alegria. Você vai fazer... muita alegria. Você vai fazer eles saírem na mão, hein? Cuidado, hein, Sérgio? Pode ter briga, hein?
Era a competição dos dois. Vou encerrar o primeiro programa já, todo na tela, Bira, porque já estourou, o Bira vai à loucura, então não vai ter... Depois dessa competição que leva à estratosfera do prazer, segundo o Sérgio Américo, o negócio é o seguinte, Paulinho, foi ótimo, não importa. Um beijo, Paulo, um beijo, Claudinho, um beijo, Jorginho, um beijo, Serginho. Cara, primeiro programa do ano, e só você encerra o programa, meu querido José Elão, obrigado por participar. Obrigado, espero que o programa esteve, eu não sei se estava na sua altura, mas fizemos de tudo possível, entendeu? Foi uma honra. Obrigado a todos, um abraço para todos aí. Obrigado, Mazela. Valeu, então, gente. Um forte abraço. Um 2022 fantástico para todos nós. Acima de tudo, com saúde. O resto a gente vai dando um jeito. E vamos ver como é que se comportam os clubes cariocas neste ano de 2022. Uma ótima semana. Se cuidem. O negócio não tá para peixe ainda. Sempre no oferecimento de Rent TV, comprar para quem aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Estamos encerrando o primeiro Max Sport de 2022. Espero contar com você, com a sua companhia, o ano todo aqui na TV Max. Ao meu querido de coração mesmo, Jorge Bonet, estamos juntos para sempre. Você é irmão desde a 94, você é um cara querido, competente, e eu tenho certeza que a sua caminhada vai ser firme. Um beijo para você, meu irmão, e um beijo para todos vocês que já começaram a nos aturar em 2022. O Rio corre para Max!